Olá, sejam muito bem-vindos ao The Hardware Show. Placas de vídeo, alto desempenho, GeForce GTX 1070 Ti. Este é o tema do nosso programa de hoje. Como se comportam? Qual é o desempenho? Qual é o overclocking? Tudo isso e muito mais agora no seu The Hardware Show. Você que está ligadão no The Hardware Show já acompanhou esses dias uma live ao vivaço da GTX 1070 Ti, que é a nova placa da NVIDIA que vem para se posicionar entre a GTX 1070 e a GTX 1080. Mas e afinal de contas, Fábio, o que mudou dessa belezinha para o modelo anterior? É isso que a gente vai conferir agora em detalhes. Oh, mas eu nem gravei a frase, agora que lembrei. Que frase? Aí, galera! Source Computer! Então é o seguinte, o processador gráfico da GTX 1070 Ti é exatamente o mesmo da GTX 1070 e da GTX 1080, ou seja, é o GP104, só que ele tem algumas modificações internas nos multiprocessadores de streaming, o que também vai causar uma diferença no número de núcleos CUDA. E, afinal de contas, o que raios isso quer dizer? Bom, basicamente, a gente tem 512 núcleos CUDA a mais do que tinha na 1070. E é por isso que a performance da 1070 Ti se aproxima muito da performance da 1080. Então significa que você tem mais uma opção de altíssimo desempenho e, é claro, por um preço camarada que a gente vai comentar depois. Bom, e além disso, outro detalhe importante é a questão do clock, tá? O clock é o mesmo da GTX 1080, tá? O clock base é de 1607 MHz, porém, no clock boost a gente tem 1683 MHz, o que significa que ela fica um pouquinho abaixo da 1080, porém fica acima da GTX 1070. Na questão de memória de vídeo, a gente tem 8 GB do tipo GDDR5, também com interface de 256 bits, então deve ser uma ótima memória para parear com este processador, o que vai resultar então em um ótimo desempenho nos seus jogos e é algo que a gente vai conferir daqui a pouquinho nos testes. Bom, e você que já conferiu o título desse The Hardware Show, já sabe que a gente não vai falar apenas da 1070 Ti Founders Edition. Na verdade, este nem é o assunto do programa. O assunto é o quê? É uma guerra, um embate aqui tecnológico entre o modelo da EVGA, que a gente tem a EVGA 1070 Ti Superclocked, também temos a ASUS 1070 Ti Strix e que está instalado aqui na nossa bancada a Galaxy 1070 Ti X Sniper. Tá? A gente vai entender então o que muda entre elas, qual que tem o melhor ganho, qual que consome mais energia. Vamos colocar aqui para rodar em benchmarks, em jogos e também ver questão de consumo de energia e overclocking, tá? Então vamos começar essa rodadinha aqui de testes falando da Galaxy 1070 Ti X Sniper, modelo White, como vocês podem conferir na nossa bancada. Então olha só, uma coisa muito importante para você que vai comprar uma 1070 Ti e que você tem que ficar ligadão, é que na verdade nenhuma das placas que a gente comentou aqui e nenhuma do mercado vem com overclocking de fábrica, tá? Por uma exigência da NVIDIA, as fabricantes tiveram que deixar os clocks e todas as configurações exatamente no padrão de fábrica. Então, se a gente colocar essa plaquinha para rodar ali, ela vai ter o mesmo desempenho da Founders Edition. Então isso é legal porque independente da placa que você comprar, ou seja, você escolhe o seu design, você escolhe se você quer com RGB ou não, e na verdade o desempenho delas vão ser muito similares, tá bom? É claro que com overclocking essa história pode mudar alguma coisa, uma pode ter alguma vantagem em cima da outra, porém, no geral vai ser muito similar, tá? No caso da Galaxy aqui a gente já tem algumas modificações bem bacanas, tá? É uma placa toda branca aqui, que é a X Sniper White, ok? E é legal porque ela é metálica, olha só, e vem com uma pintura toda esmaltada, super brilhante. Além disso, ela tem LEDs, tá? Em todo o redor aqui e também nas ventoinhas, tá? LEDs do tipo RGB para você personalizar a sua placa. Ela também vem com o backplate para melhorar a refrigeração do produto. Os clocks, como eu disse, são a mesma coisa, porém a gente também tem uma vantagem aqui que pode ser significativa para algumas pessoas, que é os pinos de energia, tá? Ela vem com um de 8 e um de 6, e aí você pode estar se perguntando, nossa, mas se ela tem mais pinos, então ela consome mais energia, né, Fábio? Então, na verdade, não é verdade. Porque é o seguinte, ela tem mais pinos de energia porque ela tem 7 fases de energia dentro aqui da placa, tá? Se a gente tirar todo o dissipador, a gente vai poder conferir o esquema de fases dela de energia, e isso quer dizer que ela vai poder distribuir a energia de forma melhor. E além disso, por conta de overclocking, se você quiser usar mais energia, ela vai puxar a energia por mais pinos e, portanto, ela vai poder
distribui a energia de uma forma melhor, então isso é vantajoso sim, tá bom? Mas no geral ela não vai consumir mais, o TDP é de 180 watts, assim como as concorrentes, ok? Aí. Agora sim. Chegando agora aqui na sua telinha a Asus Strix 1070 Ti, ok? Então, conforme eu disse, especificações novamente iguais à da Founders Edition, a gente tem, porém, essa diferença no design. A gente tem uma placa com 3 ventoinhas e um dissipador muito maior. Então, se você tem um gabinete pequeno, com certeza essa aqui não vai ser a placa para o seu gabinete, porque alguns modelos não vão comportar ela. E eu tô falando bem sério, ela é enorme. Se a gente colocar lado a lado, olha só. Vou colocar aqui para vocês verem. Dá uma boa diferença, tá? Olha só. E se for com a placa da EVGA, que é ainda menor, dá uma super diferença. Ó. Então estejam ligados nesse detalhe do tamanho. E aí, com mais ventoinhas, você também pode estar aí cogitando se isso aqui se elas vão ficar girando ao mesmo tempo, se também não vai consumir mais energia. Bom, a gente já fez os testes, tá, com as placas. Eu fiz os testes com as placas, no caso. E nos testes de consumo, ela não consome mais porque ela tem um dissipador muito maior, então ela demora mais também para ativar as ventoinhas e, além disso, ela consegue refrigerar muito melhor. Então, o consumo é muito similar do que a das concorrentes, tá bom? Atrás também temos backplate, tá bom? Também ajudando na dissipação do calor. Aqui, diferente da Galaxy, temos apenas o pino de 8 energias, então muito similar ao que a gente já tem, ou aliás, idêntico ao que a gente tem na Founders Edition. Então ela é para ser um modelo aí bem parecido. E o detalhe é que você deve estar se pensando, nossa, então ela tem o mesmo desempenho da Founders. Não necessariamente, porque o projeto interno da Asus também é diferente do que a gente tem no da NVIDIA. E fora isso, a questão de overclocking depende bastante do chip gráfico que você pegar. Tá? A gente já testou essa ali, ela foi até quase 2100 MHz. E aqui a gente vai conferir em breve, essas placas também devem aguentar algo similar. E quando a gente conectar também vamos poder conferir o RGB LED dela, que tem aqui na parte lateral. Bem bacana, bem show, fica um visual muito bonito, extravagante. E por fim, vamos conferir a EVGA. Olha só o que está na minha mão, EVGA 1070 Ti Super Clocked, tá bom? Então essa não é a placa mais poderosa da EVGA, tá bom? A gente tem outras linhas super clocked, Kingpin, etc. Então esse aqui é um modelo intermediário, mas é um modelo muito bom também, ok? Conforme eu já mostrei, ela é menor do que as outras, tá bom? Olha só, os coolers são menores também. Então toda a dimensão dela é reduzida, o que é bem bacana para você que quer uma plaquinha compacta. 2 ventoinhas, o sistema de refrigeração é um pouquinho menor, mas isso também não deve ser um grande problema, a gente também vai conferir já nos testes. E também somente um conector de 8 pinos de energia. Outro detalhe é que ela não vem com o backplate, então você que é exigente aí, quer mais refrigeração e acha isso muito importante, tem que ficar atento a esse detalhe, tá bom? É claro que na parte de trás as peças não esquentam tanto quanto o chip gráfico e a memória, que estão abaixo do dissipador, ok? Então a gente tem o dissipador aqui, embaixo dele está o chip gráfico e a memória, que esquentam muito mais. Porém, parte do calor que não é levado para cima pode ser levado para trás, é por isso que a gente tem o backplate em outros projetos, que ajuda sim a dissipar o calor. Então esse é um detalhe aí que pode ficar devendo na da EVGA. Na lateral aqui a gente tem o nome dela, que também brilha com LED na cor branca, tá? Essa aqui não é para ser uma placa RGB. Então vamos aos testes, né? As placas estão apresentadas, vamos ver quem se sai a campeã nessa disputa. Então muito bem, para os nossos testes agora a gente vai rodar alguns games, conforme eu disse. Vamos ter apenas 2 jogos, já que são muitas placas para rodar os testes, isso também demandaria muito tempo. Então vamos ter Ghost Recon Wildlands e depois Deus Ex Mankind Divided. Além disso, teremos os benchmarks do 3D Mark, ou seja, o Time Spy e o Fire Strike, e também com o 4Mark a gente vai medir como as placas se comportam com o overclocking em questão de temperatura e de consumo. Let's bora! Então agora na sua tela Wildlands, tá bom? Na resolução Full HD, com todos os detalhes na qualidade máxima, tá? Então no perfil Ultra, ok? Então a gente pode conferir aqui que as placas se saem muito similares em todo o benchmark do jogo, ok? Foi rodado apenas o benchmark do jogo, eu também rodei testes com o jogo normalmente, porém aqui para esse vídeo a gente só vai mostrar o benchmark, já que a gente consegue ter lado a lado cada placa rodando igualmente, tá bom? Então aí pelos gráficos você pode acompanhar que na taxa mínima a Galaxy
acabou saindo um pouquinho abaixo das concorrentes, com 45,41 frames por segundo. Na máxima, quem se saiu melhor foi a ASUS, chegando a 63,62 FPS. E na média também o posto aqui fica para a ASUS com 55,21, enquanto a EVGA com 55,03 e a Galaxy com 54,97. Ou seja, se a gente for ver aí de uma para outra, a diferença de 0,6 ou de, no caso da EVGA para ASUS, diferença de 0,18. Então, isso aí pode ser até margem de erro. Claro que vai depender da placa que você tem. Então, se você pegar, às vezes, uma unidade da Galaxy aí, ela pode sair diferente da nossa unidade. Então, não tem como prever isso. E pela margem de erro, seria um empate técnico entre os três modelos. Tá? E agora já vamos aproveitar e emendar aqui e rodar em 4K. Quem teve a pior taxa agora mínima foi a ASUS, com 20,53, enquanto a Galaxy teve a melhor mínima. E as máximas melhores ficaram para EVGA e Galaxy, com 29,85 FPS. A média ficou a melhor para EVGA, com 26 frames redondos, enquanto o Galaxy teve 25,94 e a ASUS 25,74. Então, o benchmark foi rodado várias vezes, tá bom? 3 vezes em cada placa, e aí a gente teve aqui a melhor marca de cada uma. Com esse resultado, novamente a gente pode ver que é um empate técnico, tá bom? Então, agora na sua tela, Deus Ex Mankind Divided, ok? Estamos rodando primeiramente na resolução Full HD, com todos os detalhes na qualidade máxima também. Porém, aqui nesse jogo, conforme a gente já fez em outros reviews, a gente removeu o filtro MSAA, porque ele é simplesmente impossível de rodar até na 1080, 1080 Ti. Bom, e olha só, nesse caso aqui do Deus Ex, em Full HD, quem teve a melhor mínima foi a Galaxy, com 51,9 frames por segundo, tá? E bem discrepante, inclusive, da EVGA e da ASUS, que ficaram ali com 42,9 na EVGA e 44,6 na ASUS. Isso não quer dizer, no entanto, que a Galaxy obteve melhores números em todos os casos aqui, tá? A máxima da EVGA e da Galaxy foram as mesmas. E aí nas médias, sim, a gente tem alguma vantagem aqui, se a gente pensar do resultado da Galaxy para o resultado da ASUS. A Galaxy teve 58,8 FPS de média, enquanto a ASUS teve 55,9. Então, só comprovando aqui que as três placas estão bem parelho aqui no desempenho. Bom, e agora em 4K também a gente tem aqui mínimas quase iguais para todas, ó, 20,4 na EVGA e na Galaxy, e a ASUS com 20,6. A máxima, a melhor máxima foi a da Galaxy com 30,8, e na média a ASUS passa as duas aí com 25,3, enquanto a EVGA e Galaxy tiveram 25,2. Então também empate técnico aqui, não há o que questionar, todas são adequados aí para Full HD nesse jogo. No 4K talvez é interessante reduzir a quantidade de detalhes, né? Essa é uma observação importante a você pensar, já que a mínima estava em 20,4, 20,6 aqui, é muito baixo. Então aí tem que diminuir do ultra para muito alta ou para o alta e experimentar como que fica bom, já que também é importante ter uma experiência legal nessa parte aí dos frames por segundo, né? Eita povo, olha aqui, ó. No 3D Mark aqui a gente vai começar com o Fire Strike Extreme, tá? Extreme. Por quê? Porque ele é um programa que roda os jogos em Full HD, então exige um pouco menos das placas. O detalhe é que o Fire Strike, na verdade, ele faz uma pontuação geral, então a gente não tem... até tem os gráficos de frames e etc, porém não tem uma média, uma mínima e uma máxima, conforme a gente tem nos jogos, né? Então a pontuação aqui é da máquina como um todo, mas o que é impactado pela placa de vídeo, já que é o único componente que a gente está trocando, ok? No Fire Strike Extreme, quem teve a melhor pontuação foi a EVGA, com 8.833 pontos, e a pontuação mais baixa foi a da Galaxy, com 8.802, o que na margem de erro não significa absolutamente nada esses 31 pontos. Então a gente tem um empate técnico entre as três marcas aqui, tá? No Fire Strike Ultra, que é o mesmo teste na resolução 4K, também a gente tem números muito próximos, mas conforme a gente já viu, isso não necessariamente significa a mesma coisa nos jogos. Cada engine pode trabalhar diferente com a arquitetura das placas, e a gente já viu que tinha jogos que uma ou outra marca estava se saindo melhor. E para finalizar, ainda no 3D Mark, a gente tem o Time Spy, que deu 65,33 na ASUS, 65,07 na EVGA e 64,71 na Galaxy. Então, da Galaxy para ASUS, a gente até tem alguma diferença, né, de 60 pontos aí, já é alguma coisa mais substancial. Porém, se a gente pensar que estamos trabalhando aqui com pontuações em milhares, também não é nada que seja o fim do mundo, tá bom?
Então, que legal, agora é hora de a gente finalizar os nossos testes. Estamos aqui com os respectivos aplicativos de cada marca, tá? Então a gente tem o aplicativo da Galaxy, da Asus e da EVGA para fazer overclocking. Também pode ser feito com o MSI Afterburner, o programa que você preferir, você pode fazer o seu overclocking, tá? A gente configurou aqui cada uma das placas para 250 MHz para verificar como elas se saem com essa vantagem, se elas aguentam esse overclocking, se dá para fazer mais e etc. Tá? Já adianto que eu testei também acima disso e todas as placas congelaram ali em 270 MHz. Então, mesmo a Galaxy que tem mais pinos de energia não vai conseguir fazer um overclocking acima disso neste modelo que a gente testou, tá? Se você tem outra placa na sua casa, pode ser uma Galaxy, ela vai ter um chip gráfico diferente, ela vai vir com o GP104, mas cada uma tem um potencial de overclocking diferente. E aí, com esse overclocking de 250 MHz, a gente rodou o aplicativo do Furmark, que é um aplicativo bastante simples, mas que ele serve para estressar a placa de vídeo, ou seja, a gente deixa ele rodando ali num loop sequencial para conferir tanto a questão da temperatura, até quanto vai, se a placa de vídeo consegue dissipar o calor legal, e também conferir a parte de consumo e de clock. Porque afinal de contas não é porque você colocou aqui 250 MHz que a placa vai ficar estável a todo instante com esse ganho, tá bom? O clock vai se ajustando conforme a demanda do jogo e também conforme a capacidade disponível de energia e de temperatura. Então tudo isso é ajustado a todo instante. E conforme a gente pode ver nos testes aqui, a placa que teve o clock mais alto estável foi a da EVGA, que chegou a 1962 MHz aí. Após uns 10 minutos de testes, ela ainda estava rodando a 1962. A Galaxy nesse tempo já tinha batido ali na casa dos 1911 MHz, enquanto que a Asus ficou em 1886 MHz. Se a gente comparar esses números com os números de clock boost de fábrica, ou seja, da Founders Edition, a gente pode conferir que a Galaxy chegou a 228 MHz de lucro aí, né, no overclocking, a EVGA 279 MHz, então se declara a campeã aqui no nosso teste hoje para overclocking foi a EVGA, e a Asus teve o resultado mais baixo com 203 MHz, mas também é bastante legal aí, tá bom? E aí você pode pensar o quanto que isso vai te dar de desempenho no dia a dia. Tem que considerar também que a gente fez overclocking em todas elas na memória, overclocking de 400 MHz, ou seja, 10% do clock original. E isso também vai impactar. Se você não fizer, por exemplo, overclocking na memória da sua placa, talvez ela não vai dar o mesmo resultado de performance das nossas aqui. Tudo isso vai impactar no seu jogo, então se você pensar 279 MHz, aí você compara com o que você teve no original e você vai saber aí se ela teve um ganho de 10, 15%. E na parte de consumo de energia, a placa que mais consumiu foi a da Galaxy, tá? Consumiu 210 watts, enquanto que a EVGA consumiu 205 watts e a Asus 186. Então o trabalho particularmente, fiquei bastante impressionado aqui com o trabalho da EVGA, que consumiu uma energia razoável e teve um clock muito mais alto, chegando aí na casa dos 280 MHz, tá bom? E claro, enfatizar que em alguns casos, tá, no começo desse teste, todas as placas passam de 2000 MHz, esbanjando aí números, mas isso não quer dizer que ela vai ficar estável a todo instante. Então tem que pensar isso também, que não é necessariamente 250 MHz constante, e mesmo que você consiga configurar mais do que isso e ela aguente por algum instante, é importante testar em aplicativos como o Furmark aí por um longo tempo. Afinal de contas, se você vai jogar, você vai rodar por 30 minutos, 1 hora, 2 horas do jogo, e tudo isso vai impactar. E não menos importante pensar que a gente está rodando aqui numa bancada, num ambiente refrigerado. Se a sua casa é mais quente, se você coloca um gabinete que não tem uma ventilação tão boa, isso também vai impactar, tá certo? E aí, qual é a mais vantajosa? Tempo esgotado, não conseguiram acertar os prêmios. Olha só, agora falando sério, é o seguinte, conforme vocês puderam ver aí nos nossos testes, as 3 placas que a gente tem aqui saíram muito similares nos jogos, tá? Então, nos Joges que a gente fala, né, popularmente, aí o pessoal fala Games, Joges, é esse o popular. E todas com o clock de fábrica saíram bem parecidas, tá? Então não vai dar diferença se você não vai fazer overclocking, não quer saber disso, só quer botar a plaquinha e rodar, qualquer uma delas vai rodar extremamente bem os seus jogos, tá? E com resultados muito parecidos.
Num dos casos, a Galaxy acabou se saindo melhor, tá? Mas isso, conforme eu disse, pode ser um caso específico dessa plaquinha que a gente está aqui, e a sua pode sair um pouco diferente e empatar com as outras, assim como você pode comprar uma de outra marca que se saia melhor. Então, não dá pra gente definir exatamente assim, a Galaxy vai sair melhor e etc. Não é bem assim, tá? E em questão de overclocking, para quem vai abusar do poder, pelo que a gente percebeu, a da EVGA se saiu melhor. Mesmo sem o backplate, mesmo tendo um sistema de refrigeração mais simples, a plaquinha puxou a mais mesmo, o que também, o que eu já disse, pode ser só o chip gráfico aqui, o que normalmente é isso, tá? Então se você pegar uma Asus aí que esteja de repente turbinada, ela vai sair melhor. E na parte de preço, a gente também tem um empate aí. Os valores variam aí de 2.230 a 2.500, depende da forma de pagamento e da loja, ok? Esses valores referentes ao dia de lançamento aqui do Hardware Show, tá? E os valores entre elas variam entre 20 e 30 reais. Então, uma às vezes está 2.230, outra 2.250. Então, é muito parecido, tá bom? E para finalizar, então, este programa, primeiramente, é claro, você tem que lembrar de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, tocar o sininho, bater palma, faz todo o ritual aí, né? Já padrão que você já acompanha o Hardware Show. E, além disso, eu tenho um convidado especialíssimo para dar o recadinho final para vocês. Até a próxima! No programa de hoje, Fábio Jordan nos mostrou que não existe placa de vídeo melhor. Escolha a sua marca de GTX 1070 Ti e boa diversão com os amigos. Afinal de contas, um overclocking pode ajudar, mas nada é tão bom quanto a verdadeira amizade. Até a próxima, amigos!